Bem-vindos, amigos, a este Floripa em Foco falando de literatura. Conosco no estúdio, o médico oncologista Luiz Alberto Silveira. Boa tarde, doutor. Bem-vindo novamente. Boa tarde, Silvio. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Você é sempre muito gentil comigo. E é uma oportunidade de levar informações àqueles que te ouvem, vão me ouvir, e que te veem, vão me ver, e que desejo que sejam úteis, que sirvam para uma reflexão. E será que as pessoas estão precisando ouvir? E estão querendo ouvir, doutor? Sim, pelo menos as pessoas estão precisando ouvir, olhar e ver, não só olhar, mas olhar e ver, ouvir e escutar. Às vezes as pessoas só ouvem a si, não conseguem ouvir o outro, né? Isso é muito comum e nós mesmos nos consideramos reflexivos e pensadores. Quantas vezes a gente começa a conversar com uma pessoa, quando você respira fundo, a pessoa coloca os problemas dela, quando ela respira fundo, você coloca os teus problemas, e aí fica um diálogo entre surdos, cada um cuidando do seu problema, né? Se nós saíssemos uma manhã, numa semana, e com o princípio de hoje eu só vou ouvir, e vou tentar ajudar aquela pessoa que está se apresentando para mim como uma pessoa com alguma carência, só tratar do assunto dela e apoiar e dar sugestões. Se nós fizéssemos isso uma manhã, uma vez por semana, o mundo seria um pouquinho melhor. Prestar atenção no pouquinho melhor. Quando o outro entra em campo, suja ética, né? E não há como se viver isoladamente, né, num mundo em que a gente aprende com o outro, né, aprende a como fazer e como não fazer. Né? A gente vive muito cheio de certezas, né? E certezas demais atrapalham, não atrapalham? Sem dúvida. Porque certezas no atual estágio de desenvolvimento humano é meio utópico. Você ter certezas, né? Onde as pessoas ainda têm muito que aprender. Muito que aprender, ainda tem muita mágoa, muita raiva, muita coisa guardada, falta de sinceridade, às vezes amor demais, não compreendido. Então, uma série de coisas que não dá para ter certeza definitiva. E no dia que tiver certeza de tudo, seguramente vai ser o último dia. É um outro estágio. Vai ser o último outro dia. Estágio. Luiz Alberto Silveira, oncologista em fase de aposentadoria, né? Está quase liberado e só cuidando de literatura. Já está aqui com o seu Escolha Ser Feliz, o seu 7º filho, né? Aliás, muito bonito, seu filho seu e do Vitelli praticamente, né? O Vitelli Publisher, que está aqui conosco também no estúdio, e por enquanto disponível só no vitellipublisher.com, mas breve nas melhores farmácias, quer dizer, nas melhores livrarias da sua cidade. E quem bateu esta belíssima foto, doutor? Olha, eu estava com a minha netinha, que me reside em Montreal, no colo. Ela tinha 2 semanas de vida. 2 semanas. E Por depois a minha esposa tentou bater foto para a capa de livro, eu nem me lembrava desta foto. E aí não teve jeito, nenhuma delas conseguiu ser radiante. Nada como você ter um motivo para ser feliz. Eu tinha um motivo para ser feliz. Tá na cara. A felicidade, ela parte da premissa de que você tem que ter motivo para ser feliz, motivo para viver, motivo para encontrar, motivo para achar, motivo para ser útil, né? Então, se não tem motivo, você é um robô, é uma vida robotizada, rotinizada, que levanta, já sabe tudo que vai fazer, né? Tudo que vai acontecer, nada de novo acontece, cabe. Então, e nós temos muitos motivos para sermos felizes, né? Temos, né? Aliás, a oncologia continua-se nesses livros, porque, óbvio, eu tenho mais passado do que futuro, mas, de qualquer forma, cada vez mais, na medida que o tempo, essa transição continuada que eu percebi desde que comecei a profissão há 45 anos atrás, cada vez mais eu fui percebendo a importância da harmonia, a relação entre a harmonia da mente, a harmonia do espírito, da alma, como quiserem, na harmonia do corpo. Então, e comecei a ver que a Organização Mundial de Saúde, há muitos anos, definiu saúde de forma muito sábia: completo bem-estar psíquico, completo bem-estar social, completo bem-estar físico.
psíquico, social e físico. Se você está muito bem fisicamente, organicamente, muito bem emocionalmente, muito bem psicologicamente. Que eu acho que é a parte mais difícil. Mas se a sociedade não estiver bem, não há como ser saudável. Uma sociedade doente. Então nós somos uma sociedade doente, ainda estamos na fase de uma sociedade doente. Porque ao nosso redor tem muito sofrimento. E é fácil ver, e eu já disse isso a você num dos programas de algum tempo atrás, de que qual a razão de nós termos muros altos, carros de vida em cima do muro, porteiros eletrônicos, cães bravos a nos protegerem, dos animais que a gente tem medo. Estão com medo das pessoas, né? Medo de atravessar a rua, medo de ter, medo de não ter, medo de perder, medo do dia de amanhã. Vivemos uma cultura do medo. E esta cultura do medo, de alguma forma, interfere na nossa imunidade. Porque há um mecanismo orgânico, né? Não vou falar ainda da energia que gera esse organicismo, mas há um processo bioquímico. Há um mecanismo orgânico conhecido da influência da ação do hipotálamo, do cérebro, na hipófise, e da hipófise na glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal produz substâncias e armazena para usar frente às nossas necessidades agudas, de forma mais intensa, liberando essa substância de forma mais intensa. Ou então, libera todos os dias, dentro da necessidade do... Então, adrenalina, noradrenalina, cortisona são liberadas frente ao estresse. Porque aí o cérebro percebe o estresse, manda a hipófise estimular a suprarrenal, e a suprarrenal joga a substância para tentar equilibrar. Isso, ou para provocar uma fuga, uma reação perfeito, rápida. Exatamente, é isso mesmo. Então isso nos protege de alguma forma. Entretanto, se esse estresse for intenso e continuado, você está produzindo adrenalina, noradrenalina e cortisona de forma continuada. Bom, o que faz a adrenalina e noradrenalina? Aumenta a tensão arterial, você fica hipertenso, aí você tem risco de cardiopatia, tem risco de infarto, risco de derrame, porque você está o tempo todo estimulando a tua artéria a se contrair e relaxar, porque está liberando essas substâncias. E a cortisona reduz a imunidade. E notícias, como a gente vê na mídia, assim, só notícias negativas, podem provocar esse sistema aí? Olha, eu acho que vai chegar o dia em que o cientista vai dizer assim... Não assista a televisão. O estresse porque dá câncer. Televisão, menos a TV Floripa. Porque você que falou em televisão. Não, eu recomendo aqui que não assista a televisão, principalmente os telejornais. Televisão que gere estresse. E está difícil hoje, né? Você pegar uma televisão que dá o tempo que você está dando para mim para falar de coisas que diz respeito à alma, à subjetividade, à objetividade. Hoje, qualquer 30 segundos numa televisão, você tem que ser, sabe, senão não tem ibope. Falta humanidade, então, né? E acho que você que está nos ouvindo, né, que está conseguindo, imagino, espero, fazer uma reflexão sobre as coisas que nós estamos conversando, porque nós desejamos que você faça parte desta sala, né? E fazendo parte dessa sala, refletir sobre o que nós estamos falando e refletir entre as notícias que você vê no dia a dia, nos canais habituais, e o que você está sentindo agora. Se existe espaço para falar o que nós estamos falando no dia a dia do habitual do seu dia a dia. Então, o que se imagina é que todos comecem a refletir, repensar o que diz, o que pensa, o que faz, de modo a ser mais harmônico, menos doente. E o câncer, que é o meu métier há 45 anos, ele aumenta 20% ao ano. Nós tivemos nos últimos 2 anos no Brasil, nós tivemos nos últimos 2 anos aqui no Brasil, 1.200.000 casos novos. Casos novos. Uau. São cerca de 600.000 casos novos por ano, né? Santa Catarina deve ter este ano em torno de 45 mil casos novos. Uma população de 5 milhões de habitantes. E o que provoca o câncer? Já chegaram à conclusão? Então eu falava de que eu continuo fazendo prevenção do câncer na hora que eu falo em felicidade, na hora que eu estimulo a harmonia, na hora que eu busco tentar a mim mesmo e as pessoas que me ouvem fazer refletir para se harmonizarem, para não estar produzindo substâncias deletérias, maléficas, ruins no seu corpo, porque a mente produz substâncias. É incrível isto, é interessante, as pessoas não pensam assim.
Quando nós ficamos estressados, o estresse não é possível medir, palpar, cheirar, pesar, olhar, ver. Não dá para. Mas ele produz adrenalina. Que pode ser medida. Que dá para medir. Então, o pensamento produz a matéria. Se produz a matéria, pode produzir a matéria ruim ou a matéria boa. Se produz continuadamente a matéria ruim, você fica doente. Se produz a matéria boa, você se equilibra. Então depende muito de nós. Da natureza dos seus pensamentos. Dos seus pensamentos, E isso pode vir a provocar câncer, pensamentos deletérios. Baixa imunidade porque produz muita cortisona. As pessoas, mas não tem fatores externos também que podem provocar? Se isto valesse para todos, todo mundo teria câncer. Né? Portanto, existem pessoas que têm defesas. Senão, toda a população teria câncer. Seriam 200 milhões de cancerosos no planeta. Aliás, 7 bilhões de cancerosos. Todos. O planeta tem 7 bilhões. Então, por que uns têm e outros não têm? Todos estão expostos de forma maior, mais intensa ou menos intensa, às substâncias cancerígenas. Porque os fatores causais do câncer são basicamente ligados ao ambiente. São substâncias químicas, agentes físicos e agentes biológicos. Agentes físicos, radiação solar, em excesso, tudo que é excesso. Em excesso. Falta também é ruim, porque não tem vitamina D, não absorve cálcio. Né? Como na Europa. Então tem que ter um equilíbrio. Radiação solar e radiação ionizante. Excesso de raio-x, por exemplo. Não é? Então, mamografia é um exame extremamente importante para diagnóstico precoce de câncer de mama de mulheres acima de 40 anos. Entretanto, se pelo medo, pela falta de conhecimento, pela angústia, pela oncofobia, pelo medo do câncer, a mulher quiser fazer mamografia todo mês, a mamografia vai dar câncer nela. Por muita exposição. Porque o raio é cumulativo. Se você recebe muita irradiação, acumula-se no seu corpo, num dado momento a célula não suporta mais e sofre a mutação. Então, os principais fatores cancerígenos são químicos, físicos e biológicos. Os fatores químicos, nós conhecemos um punhado, mas muitos são desconhecidos, né? Físicos? Então, químicos. Então, você tem derivado de tinta, derivado de petróleo, pesticidas, uma série de substâncias que, sendo utilizadas rotineiramente, te tornam vulnerável. A tua imunidade não consegue suportar num dado momento. E é muito interessante isto, porque quando uma célula ou um país é muito pobre, para sobreviver a esta pobreza, produz uma multiplicação de filhos. Os mais pobres têm mais filhos. Isto é um mecanismo sociológico fantástico, porque... Mas falta-lhes informação para controle. Tem mais filhos, mas no fundo há um componente sociológico, a sobrevivência do nome, a sobrevivência do DNA. Isso existe. Peixes, os peixes grandes não vivem em quantidade como os pequenos peixes. Quem é mais vulnerável, os pequenos ou os grandes? Então os pequenos têm que se multiplicar muito. Bom, quando o corpo, vamos fazer analogia, eu não sei por que puxei esse assunto, mas... Os peixes, porque a gente está aqui discorrendo sobre humanidades. Quando nosso organismo é bombardeado com agentes cancerígenos, químicos, físicos ou biológicos, vírus e algumas bactérias, isso é bombardeado, não é no primeiro bombardeio que vira cancerosa a célula. A célula sofre impacto e ela vai tentando reagir, tentando sobreviver, mas o bombardeio continua. Eu continuo fumando, eu continuo usando álcool, eu continuo me envenenando de tudo quanto é jeito. Num dado momento, a célula diz assim, puxa vida, eu vou acabar morrendo. Então vou dar um jeito de mudar e me multiplicar. Aí vem o câncer, que é uma proliferação exagerada, absurda, na tentativa de sobreviver à agressão. Você vê que coisa interessante? Alguém alguma vez falou sobre isso para você? Não, né? Então, essas coisas eu estou aprendendo depois de 45 anos. Porque o que aprendo é o seguinte, o cigarro dá câncer. É isso, o cigarro dá câncer. Mas como é que ele faz isso? O corpo está lutando para não ter câncer. Muitos fumantes não têm câncer. Nós lutamos para sobreviver. Você vê que a vida é uma coisa fantástica. Às vezes você vê numa rocha uma planta, onde é que tem terra aqui para essa planta, né? A vida procura se apresentar, ela procura ser vicejante, ela procura ser energética, transformadora, né? Então ela busca sempre sobreviver. Ela cria formas de sobreviver. Você vê, num câncer de mama, por exemplo, né? É o primeiro colocado no país, né? Aliás, o primeiro colocado, homem e mulher, é próstata, né? Próstata está longe.
Acima da... Na população feminina, o câncer de mama. O câncer de colo uterino, aqui no sul, está em terceiro lugar. É uma vergonha nacional. Mas só para ter uma ideia, para as pessoas entenderem um pouquinho como é que isso acontece. A célula mamária, ela produz cálcio e deposita cálcio na sua superfície. O cálcio produz uma atração para outra célula e forma o tecido mamário. Esse cimento que junta as células, um deles importante é o cálcio. Para juntar com a célula daqui, a célula vizinha, a célula de baixo, a célula de cima, ele distribui o cálcio em toda a superfície da célula. Que é o que vai atrair. Aí forma o tecido. Isso é uma coisa saudável. Isso é saudável, isso é normal na gente. Normal. Bom, quando a célula sofre uma mutação, ela está alterada. Este mecanismo normal de agregação celular para formar o tecido, ele deixa de existir, porque a célula começa a produzir cálcio e não distribui na superfície da membrana. Ela distribui de forma amontoada. Né? Então, todas as vezes que faz a mamografia, tem um acúmulo de cálcio, como se fosse um pó de giz. É a fase mais precoce do diagnóstico do câncer de mama. Esta célula não está trabalhando bem. Está acumulando de forma anormal o cálcio. Bora, se ela não consegue colocar o cálcio em toda a superfície, em toda a membrana, ela está mais solta. E aí ela é mais passível de fazer a metástase. Porque não tem mais a agregação tecidual necessária para manter o tecido. Ela encontra espaços vazios. Porque ela não tem mais aquela tensão hidrogeniônica que junta uma célula a outra, porque ela não distribui de forma harmônica, homogênea o cálcio. Né? Então, o que acontece, ela se torna mais... passível de se reproduzir, de sair do lugar. Sair do lugar. De sair do lugar. Aí é o que se chama metástase. E o diagnóstico mais precoce do câncer de mama é quando você vê microcalcificação agrupada. Não tem tumor ainda. Mas isso tem que ser um exame muito específico. Uma mamografia, vê isto. Mamografia para mulheres acima de 50 anos de idade, de modo geral. É quando a mulher tem a mama mais flácida, mais gordurosa, dá para ver bem o nódulo. Mulheres jovens têm a mama mais densa, então você não consegue separar o que é normal do que não é normal. Então, até os 40 anos de idade, ultrassonografia, depois dos 40 anos de idade, mamografia. Agora, existem mulheres jovens com mama flácida, aí a mamografia. Existem mulheres idosas com mama densa, aí você usa a ultrassonografia. Mas, de um modo geral, a mulher jovem tem a mama densa e a mulher com mais idade, acima de 50 anos, tem a mama flácida. Então, os exames são específicos. Então, às vezes, você vê mamografia numa mulher jovem. Não vou ver nada, não vou conseguir ver nada se ela tem a mama densa. Então, para ela é ultrassonografia. Então, o método, o médico de cada pessoa vai perceber, pela característica da mama, qual é o melhor exame. Mas são esses exames, mamografia, ressonância magnética e ecografia que faz o diagnóstico precoce. Impossível não tocar no assunto com o oncologista, Dr. Luiz Alberto Silveira, o maior e mais antigo oncologista aqui do estado de Santa Catarina, que agora está mudando a pauta, né? Escolha Ser Feliz. O seu 7º livro, entre livros científicos e de literatura, e está dizendo aqui dentro que é para a pessoa se curtir mais, passear mais, viver mais, respirar mais. Esse é um segredo para se ser feliz, doutor? Nós vivemos um conjunto de felicidades temporárias. Compra um carro, fica feliz porque comprou um carro. Tem um carro, cheirinho do carro novo. Então você vê, de repente o carro começa a ficar acostumado, modelo já passado. Perdeu. Compra uma casa. Então nós vivemos felicidades temporárias. Materiais? Agora, se a gente consegue estabelecer um princípio que te permite ser feliz continuadamente, e este princípio não é objetivo, ele é subjetivo, diz respeito aos seus sonhos, diz respeito às suas expectativas, suas esperanças, sua alegria em estar vivo, né, de você não ser aquela pessoa lamurienta, que tudo está ruim, você dá bom dia, ela pergunta bom dia por quê? Só se for para ti. Né? Então, está chovendo. Está chovendo. Então, se você aprende que vivenciando as coisas, que você torna-se mais atraente, né? Você brilha mais, as pessoas gostam mais de ti, mentes felizes atraem mentes felizes, você está se protegendo de doença. Então, este livro, Escolha Ser Feliz, ele é uma forma de prevenção do câncer, buscando a harmonia, o equilíbrio da mente, tentando apresentar alguns aspectos que as pessoas às vezes não percebem nas suas vidas e que estão deixando-as escravas de um processo que não é saudável.
né? Então, você não pode esperar para casar para ser feliz, esperar se aposentar para ser feliz, esperar que os filhos se formem para ser feliz. É uma você escolha tem que ser feliz cada dia. Mas a gente Feliz é escolha, feliz é decisão. É uma decisão. É uma decisão. Se você decide usar álcool todo dia, não vai ser feliz. Vai ter problema de saúde, vai ter dificuldade na família, vai ter dificuldade social, vai ter dificuldade econômica, né? Se você decide numa sociedade como a nossa andar nu, você vai ter dificuldade, vão te prender, vão te bater, vão achar que você está com atentado ao pudor, é difícil ser feliz. Então, se você decide casar com a pessoa, mas não gosta da pessoa e vai ver a vida inteira não gostando, você teve uma escolha e não vai ser feliz. Então, nossas decisões, sejam as mais simples até as mais complexas, é que produzem a sensação de um bem-estar permanente ou não. Porque felicidade é um estado de espírito. Imaginário? É um estado de espírito, né? Que nem cantava o Barão Vermelho. Felicidade é um estado imaginário do espírito. O Nietzsche dizia que você pode ser o mais pobre dos ricos ou o mais rico dos pobres. Era tão pobre que só tinha dinheiro. O Nietzsche falou isso. Exatamente. Então você vê que o dinheiro é necessário num planeta de matéria, onde você tem que fazer, não vive-se mais de escambo, né? Quando eu comecei a medicina aqui nos anos 70, eu trocava a consulta por uma galinha, uma dúzia de ovos. Olha, tudo orgânico. Os pacientes traziam presentes, né? Não podiam pagar, não cobrava, e eu me mandava presente. Uma vez eu morava num apartamento, eu trouxeram um peru enorme, não sabia o que fazer com aquele peru. Mas nós não vivemos mais de campo, talvez fosse interessante, né? Não ter o dinheiro. Voltar um pouco no tempo, né? Então, este livro, se Ovelha Objetiva, ele traz textos que buscam estimular uma reflexão. Textos já publicados? Sim, são textos que eu publiquei no Facebook e foram mais curtidos, comentados e compartilhados. Então eles passaram por uma prévia. Já teve uma seleção pública. Algumas pessoas vão se sentir dentro do texto, outras não. Porque nós somos heterogêneos, né? O que para mim é felicidade, para você pode não ser. E aí eu vou aprender contigo. Por que não é? Tem algum segredo aí que eu sou feliz, ele não é e eu não estou sabendo. Ou ele é e eu não sou, eu não estou sabendo. Então a heterogeneidade permite o crescimento. Imagina todo mundo igual, vestindo igual, pensando igual, comendo igual. Que planeta, né? Já seria uma grande utopia querer pensar assim, né? Porque a diversidade está aí, né? E não há dois momentos, duas pessoas iguais, né? Mensagens, aforismos e poesias, então, uma coletânea agora de 385 páginas. Isto é bem diagramado, bem estruturado pelo nosso editor Vitelli, né? Da Vitelli Publish, né? Então, ele, inclusive, é quem está, por enquanto, comercializando o Escolha Ser Feliz. www.vitellipublisher.com. E esse livro está na fase dos lançamentos. Agora, dia 4 de outubro, quarta-feira, 19 horas, novamente lançamento no Beira Shopping. O lançamento será na loja Tida, uma amiga nossa de muitos anos. Que abriu a loja. Trabalhamos juntos na saúde, ela trabalhou com a minha esposa, que também é médica. E quando eu falei do livro, ela logo se ofereceu para fazer o lançamento na loja. E como este livro, o produto da venda desse livro será uma doação integral aos Médicos Sem Fronteiras, do qual eu participo como um apoiador. Né? Embaixador. Eles têm alguma classificação dos parceiros. Isso não é honorífico, é conforme a intensidade do apoio. Né? Como eu apoio intensamente... conscientemente. Pelo fato de ser médico, por saber que o recurso chega lá, efetivamente lá, por ter colegas meus expondo sua vida a riscos para ajudar pessoas. Né? Lá na Síria morreram alguns médicos do grupo Médicos Sem Fronteira, fazendo assistência, bombardeio em hospital. Então são pessoas abnegadas, voluntariosas, que merecem essa retaguarda para poder chegar lá com vacina, com alimento, com roupa. E isso não passa pelos governos e não tem nenhuma conotação política. Médicos Sem Fronteiras. É a vontade de ser útil, né? Então, uma das formas que eu sou retaguarda, pela minha idade já não tenho mais como ir lá para a ponta. Linha de frente. Mas eu procuro, com meu pequena ajuda, vai estar à venda lá no dia da... Sim, estará à venda. Então, seria no Beira Mar Shopping, no dia 4 às 19h30. E convido a todos. Vai ser um prazer abraçar todos que quiserem ir lá. Entrada vai ter um coquetel, vai ter um violino e vai ter alegria. Vai ter alegria. Uma reunião em que nós vamos tentar ver as pessoas sorrirem, né?
trazer alegria para uma causa boa e, sobretudo, pelo encontro neste mundo de tantos desencontros. Eu achei bem interessante o que o Dr. Luiz Alberto estava colocando antes de entrarmos no ar, de que até há pouco tempo a gente vivia em cavernas, né? A humanidade existe há 800 gerações e há 200 saímos da caverna. Sim, há 200 gerações. E agora que a gente começou a olhar no olho, antes só olhava para a caça, para o fruto maduro. Sim. Então vamos olhar nos olhos, né? Nós estamos há pouco tempo fora das cavernas, né? 200 gerações é muito pouco tempo. Ainda tanto. temos muito da época das cavernas, né? Algumas profissões, por exemplo, ainda são resquícios da época das cavernas. Quais? Caça, tem muitas profissões, sim. A história da mulher cedular vem da época das cavernas, que está a mulher superando e dizendo, não, peraí, eu tenho direito de também caçar. Não é só ficar em casa cuidando do filho. Mulheres caçadoras. Porque isso tem a ver da época das cavernas. Você vê que... Agora elas estão passando a caçar de novo. Não, as mulheres são fantásticas. São ótimas. As mulheres são fantásticas. Bem-vindas. São sensíveis, sabe? Quando você fala em poesia, em amor, em romantismo, é uma linguagem que a mulher entende. Os homens parecem que têm vergonha de falar em poesia, têm vergonha de dizer que eu te amo, que bom que você está comigo, de né? Se expressar. Me beija, eu quero te abraçar, é tão bom ter você. Os homens meio que têm uma certa rejeição, e essa mulher faz isso com muita facilidade, né? Por isso o mundo chegou onde chegou, né? Com essa frieza, com esse tentar afogar o sagrado feminino, que agora exatamente. Está emergindo novamente, né? É verdade. E tem uma presença feminina que vai expor também no lançamento do livro no dia 4. Sem dúvida. Que bom, a Mariette vai agradecer a sua lembrança nesse momento. Minha esposa, ela pintou, ela tem uma habilidade, eu gosto muito do que ela faz, sou suspeito, mas eu acho muito bonita as pinturas da minha esposa. Então a Mariette Vandessan de Silveira, a Mariette pintou quadros com animais selvagens, quadro de animais selvagens, então tigre, o leão, e dando um colorido especial. O objetivo desta pintura é o chamamento para a importância dos animais na nossa sociedade planetária, né? Nós estamos invadindo o terreno dos animais e ficamos muito chateados quando eles vêm e atacam, quando eles vêm e roubam, nós invadimos o terreno deles. Então os animais fazem parte desse contexto de integração, de interação no planeta, assim como as árvores, assim como os vegetais, né? E o ser humano ainda nessa coisa meio ainda da caverna, se sente, ele é o poderoso, ele é o senhor de tudo, ele decide tudo. Nós vivemos uma interação fantástica, você olhar a sociedade dos animais, olhar a interação entre os vegetais, as árvores, você vê a maravilha que nos é dado a usufruir nesta vida, você tem chance de ser feliz. Nós que dispomos da consciência de poder avaliar isso tudo, né? Eles só reagem. É verdade. E a gente vai... Alguns, né, vão acabando com tudo. Mas quadros também expostos a... Então, os quadros serão expostos. E o Beira-Mar Shopping foi muito gentil, em face, sobretudo, da intenção do livro e dos quadros é atender os Médicos Sem Fronteiras, né? Então ele abraçou também esta causa humanitária e nós desejamos que compareçam, estejam com a gente, primeiro para estarem juntos, né? Para que não se sinta sozinho, tendo você junto, essa felicidade vai se manter. Segundo, para atender esta intenção comunitária, humanitária, que são das pessoas que passam muita dificuldade e precisam que se lhes dê atenção. Lá fora, aqui dentro do Brasil também, né? Então, o Brasil está passando por um momento em que as pessoas que podem, de alguma forma, reduzir e minorar essas inquietudes, esses medos, esses sofrimentos, devem fazê-lo, porque quanto mais se ocultarem em si, mais vulneráveis serão. Uau! Olha, uma sexta-feira brilhante. Reiteramos então, para fechar esse bate-papo com o Dr. Luiz Alberto Silveira, escritor oncologista, o convite para você ir ao Beira-Mar Shopping, bem aqui no centro de Florianópolis, na quarta-feira, dia 4 de outubro, às 19h30. O shopping fecha às 22h, né, mas vai dar tempo de ver lá o Escolha Ser Feliz, os quadros da doutora Mariette e ajudar de tabela o Médicos Sem Fronteira. É Sem Fronteira ou Sem Fronteiras? Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras. Tudo no plural, né? São 36 países que eles estão atuando hoje. 36 países. Existem cerca de 100 embaixadores no Brasil. Me sinto muito feliz em ser um deles. Muito feliz. Parabéns. Parabéns, doutor. Obrigado.
Tá faltando eu dizer uma coisa que, apesar de tantas mazelas que a gente vê, principalmente nos telejornais das emissoras abertas, que a gente recomenda que você não assista, apesar de ter tanta mazela, eu acho que o que há de bom é que tudo está exposto, né? Tudo veio à luz. A gente está vendo o que é a economia, o que é a Sem política. dúvida. A gente está vendo. É uma que depuração. Vamos Isso é passar por positivo. depuração, e que seja uma depuração. O Brasil precisa disso, merece isto. O Brasil tem 22º lugar no ranking da felicidade. Só perde Isto é um bom. botão e mais Isso é 21. bom. Existem 155 países avaliados pela ONU. O Dia Mundial da Felicidade é dia 20 de março. Os primeiros colocados são nórdicos. O primeiro colocado esse ano foi... Botão. Não. O primeiro colocado foi a Noruega. Depois vem a Dinamarca, a Finlândia. Os Estados Unidos está em 14º lugar, por exemplo. O Canadá está em 5º lugar. O Brasil está em 22º lugar. Porque os critérios deles são muito interessantes. Generosidade, ter com quem contar, expectativa de vida ao nascer, corrupção é um critério. Se fosse só esse critério, nós estaríamos muito ruins. Desclassificados. Mas o povo brasileiro é generoso, o povo brasileiro é alegre e você tem com quem contar. No momento de grandes dificuldades é tudo mais difícil, mas nós somos bem colocados apesar dos pesares. Apesar dos pesares. Parabéns, mais uma vez. Muito obrigado. Já convidado para quando o Vitelli publicar o seu 8º livro, né? Para vir contar aqui. Muito obrigado. Mais uma vez também, você é sempre muito gentil, sempre muito plácido, sempre muito harmônico. E isto favorece o entrevistado. Imagina. A gente passou o tempo, mas aí depois a gente resolve. A gente edita. Não dá para editar, é a felicidade que você sentiu e que pode revendo o bate-papo com o Dr. Luiz Alberto Silveira. Daqui a pouco, a partir das 22 horas, esse bate-papo vai ao ar depois ainda do dia 4, lançamento do livro ali no Beira Mar Shopping, né? Mas reveja aqui às 22 horas e também no tvfloripa.org.br. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.